No vídeo de hoje, o último sobre o tema da aliança, para encerrar esse trimestre, vamos ver que não precisamos esperar a volta de Jesus para viver as bênçãos dessa nova aliança com Ele. Podemos usufruir dela hoje, agora mesmo, sem nada a perder. Pois se você aceita essa aliança, além de você ter a alegria e a paz de Deus em todos os dias de sua vida, aqui na Terra, você ainda vai estender essas bênçãos por toda a eternidade. Amém? É claro que existem infinitas bênçãos para quem escolhe o verdadeiro caminho da vida, mas vou citar as 5 principais promessas que a Bíblia garante para os que entram nessa aliança com Jesus. O tema da lição é a vida na nova aliança. E o verso em destaque a gente vai ver lá no Evangelho de João, no verso 10, no versículo 10, que fala assim, ó: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das principais promessas para aqueles que aderem à nova aliança de Deus é a promessa da alegria. Isso mesmo. Nesse mundo, nessa realidade, é impossível a nós, seres humanos, ignorarmos nossos sentimentos. E essa montanha russa de sentimentos oscilando entre alegria, tristeza, decepção, desconfiança, deixa muita gente literalmente perturbada. Ter um relacionamento pessoal com Jesus, através de sua aliança, não vai te livrar dessas vicissitudes, mas vai te confortar e principalmente te satisfazer em cada aspecto desses reveses da vida. Ninguém melhor para testemunhar isso do que o apóstolo João, o autor do verso que eu disse agora há pouco. Seus escritos testificam seu relacionamento pessoal com Jesus e o quanto prazeroso e satisfatório foi essa experiência, mesmo nos piores momentos. E então, primeira promessa, alegria. A certeza de que mesmo que você sofra por alguns instantes nessa vida, não se compara com o conforto e o prazer da eternidade. Detalhe, hein? Essa alegria começa ainda aqui na Terra. Não é depois que você morre não, viu? A alegria começa no seguinte momento em que você entra nessa aliança com Jesus. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Eu sei que todos nós pecamos e muitos de nós têm até vergonha das coisas que fizemos no passado. Mas mesmo que você não tenha feito nada para te envergonhar, nós, como seres humanos, carregamos o estigma da culpa por causa do pecado. Porém, aqueles que estão sobre a nova aliança de Deus, segundo esse verso do livro de Romanos, estão livres da culpa. Essa é a segunda promessa para aqueles que pertencem à nova aliança de Jesus. Estão livres da culpa. Sério? Sério. Na nova aliança, não precisamos carregar o peso da culpa em nossos ombros. Jesus, quando se sacrificou no Calvário para salvar a sua criação, tomou sobre ele a culpa de todos aqueles que vieram a ter fé nele, como falamos nos vídeos passados. Por isso que da próxima vez que o inimigo sussurrar em seu ouvido, dizendo que você não tem jeito e que a sua culpa é grande demais, faça como Jesus fez lá no deserto e cite as Escrituras Sagradas. Só que dessa vez use Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação aos que estão em aliança com Jesus e que obedecem seus caminhos. Gente, graças a Deus que Ele nos perdoou. Agora estamos livres da culpa. É bom, né? Mas me diga aí uma coisa. E você, já perdoou aquele seu irmão que te ofendeu? Se ainda não, vai lá e faz isso para valer a pena esse perdão que você ganhou de Deus. Ok? Nos vídeos anteriores vimos que na nova aliança, Deus escreveu sua santa lei no coração daqueles que aderiram a ela. E quando lemos Efésios 3, no verso 17, vemos que pela fé, quando estamos alicerçados em seus caminhos, Cristo, o próprio Jesus, é que passa a habitar em nossos corações. E isso faz muito sentido, pois Jesus e sua lei estão intimamente ligados. E essa é a terceira promessa que usufruímos quando se relacionamos com Jesus através de sua aliança. Um novo coração. Ai, Samir, para que eu preciso de um novo coração? Porque só pode amar de um jeito certo
de um jeito que se adapte à eternidade, de um jeito que agrade a Deus, se você tiver esse novo coração, enraizado, como Paulo enfatiza, nesse amor. A nossa fé, que é extremamente importante, como vimos nos vídeos anteriores, não significa nada se não estiver enraizada nesse amor. Esse amor, que excede todo o entendimento, não surge do acaso. Só passamos a amar desse jeito, do jeito certo, porque primeiro Jesus demonstrou esse amor por nós. Ele é o norte, ele é o exemplo do ser humano perfeito, exemplo do cidadão do infinito. Então a terceira promessa, um novo coração. Existem duas dimensões da vida eterna. Essa, a presente, que estamos vivendo, que proporciona ao cristão da nova aliança uma experiência de vida abundante, aqui na terra ainda, e a dimensão futura, que é a vida eterna propriamente dita. A promessa da ressurreição para os que morreram estando em aliança com Jesus. Que é a conclusão de todo esse grande conflito e que vale a pena lutar por isso. E essa parte da eternidade vai dar início quando Jesus retornar em seu segundo advento. Nesse dia, nesse tão esperado evento, aqueles que morreram e que estavam em aliança com ele vão ressuscitar já imortais, com um corpo glorificado. E os que estiverem vivos terão um corpo glorificado também e se tornarão imortais. A eternidade começa nesse momento, quando Jesus tornar imortais todos aqueles que escolheram viver a sua aliança. Tem um texto da escritora cristã Ellen White que nos dá uma luz sobre esse tema e que está em seu livro O Desejado de Todas as Nações, na página 388, que fala assim, Cristo se tornou uma mesma carne conosco a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Amém? É isso mesmo. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que está em aliança com Ele viverá eternamente. E os seus que morreram nessa dimensão presente, ressuscitará para viver eternamente também. A quarta promessa é a imortalidade na vida eterna. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versos 19 e 20. Em todo o mundo, as pessoas muitas vezes lutam com o que o escritor sul-africano Laurens van der Post chamou de o fardo da falta de sentido. As pessoas se veem com o dom da vida, mas não sabem o que fazer com ele. Não sabem qual é o propósito desse dom e não sabem como usá-lo. É a mesma coisa que dar a alguém uma biblioteca cheia de livros raros e a pessoa não os lê. Em vez disso, faz uma fogueira com eles. Entretanto, o cristão da nova aliança não precisa lutar contra esse tipo de problema. Pelo contrário, os que conhecem e experimentam pessoalmente as notícias maravilhosas de um Salvador crucificado e ressurreto, que morreu pelos pecados de cada ser humano em todos os lugares para que todos pudessem ter a vida eterna, conhecem a alegria. Considerando o incontestável chamado em Mateus 28, no verso 19 e 20, o cristão certamente tem uma missão e um propósito de vida, que é espalhar ao mundo a maravilhosa verdade que ele experimentou pessoalmente em Cristo Jesus. E isso é o privilégio, pois quase tudo que fazemos aqui acabará quando essa fase do mundo terminar. Mas a pregação do Evangelho a outras pessoas é uma obra que produzirá resultados para toda a eternidade. Que senso de missão e propósito! Essa é a quinta promessa da nova aliança, o real sentido dessa vida, a nossa missão, nosso verdadeiro propósito e sentido de existir nesse minúsculo ponto da galáxia.
Amém? Meus irmãos, esse foi o vídeo dessa semana. E mais uma vez eu falo a você, teve alguma dúvida, escreve nos comentários. Gostou, dê um like. Não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sino da notificação e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, as pessoas que você gosta. Assim, todo mundo vai estar pregando o evangelho também. Então, fique com Deus e até a próxima semana.